Oi, minha família de Deus! Como é que vocês passaram essa semana? Passaram bem? E tem refletido sobre tudo isso que a gente tem conversado aqui? Sobre todo esse estudo bíblico que a gente tem feito sobre o livro de João? E eu torço tanto que ele esteja sendo edificante na sua vida, modificando alguns olhares, algumas formas de pensar e de reagir diante das coisas. Eu quero tanto que a palavra de Deus inunda teu coração, assim como ela inunda o meu, assim como um dia ela foi chegando e vem chegando até hoje e realizando tantas transformações dentro de mim. E é de dentro para fora, né? A palavra realmente ela nos trata primeiro por dentro, o nosso interior, para que depois ela venha transbordando pelo nosso exterior. E quanto mais ela nos preenche por dentro, mais ela transborda por fora. Porque a gente precisa muito, e nós vamos ver isso agora nessa continuação do capítulo 4, o quanto a gente precisa transbordar e não prender para nós, segurar para nós a palavra viva e corrente de Jesus, a palavra viva e corrente do Evangelho. A gente vai notar agora aqui nesse capítulo 4 o quanto é importante o transbordo. E quando não transbordamos, quantas coisas nós impedimos que aconteçam. E coisas que seriam muito boas, não só para a gente, mas para aqueles que recebem de nós o nosso transbordo. E quem é que deve receber da gente aquilo que a gente tem para colocar para fora, que depois que Jesus vem e coloca aqui dentro? Todas as pessoas. As que gostam da gente, as que não gostam da gente, as que nos menosprezam, as que nos querem bem, as que vivem conosco, aquelas que são estranhas. A gente vai ver isso agora. Jesus vai provar para você e para mim exatamente o que eu estou te dizendo agora. Então, seja muito bem-vindo a mais essa continuação aqui do nosso capítulo 4, desse estudo. E aquele pedido de sempre, porque é a única maneira do canal realmente continuar crescendo, como vem crescendo, com o teu apoio, com a tua vontade de que o que você escute, outras pessoas, mesmo que você não conheça, também venham a poder escutar, a poder conhecer. Então curte, compartilha, faz um comentário. No teu comentário pode ser um amém. O YouTube já entende isso como um comentário, isso já ajuda o canal a crescer, isso já ajuda com que essa máquina do YouTube ela direcione para mais pessoas e outras pessoas venham a conhecer aqui esse nosso canal. O canal não é meu, o canal é nosso e principalmente esse canal é de Deus, né? Porque ele também usa a informática, ele também usa a tecnologia, ele também usa a internet para chegar a cada vez mais e mais pessoas. Assim como um dia, de alguma maneira, esse canal chegou para você, ele também pode chegar a outras pessoas com o seu incentivo, que é simplesmente tocando aí no curtir, ó. É só esse tempo que você leva. É um tempo tão pequeno para coisas tão grandes que ele pode acabar criando, porque vai evoluindo dentro do YouTube e vai chegando até mais pessoas, até mais casas, e assim a gente vai crescendo e vai levando a palavra de Deus juntos, né? Eu agora estou aqui sentadinha nessa poltrona para que a gente possa conversar, né? A gente vai ver aqui que uns semeiam e outros colhem. Eu estou sentadinha aqui nessa poltrona fazendo o meu papel de semeadura. E você está colhendo essa palavra e esse estudo já pronto. Mas você pode também ser um semeador, pegando esse vídeo, direcionando para outras pessoas, e você vai estar semeando na vida de outras pessoas que também vão fazer a mesma colheita que você está fazendo e que eu também faço. Porque quando eu estudo para poder falar para você, quando eu medito na palavra para poder falar para você, eu estou falando para mim também. Deus, antes de me usar para trabalhar o teu coração, Ele no momento em que me usa já está trabalhando o meu. É assim que Ele funciona. É impressionante a forma com que Ele age. Então, vamos ler o capítulo 4, vamos continuar e agora a gente vai ver a chegada, o retorno dos discípulos depois de terem ido comprar comida e a partida da samaritana. Como é que ela parte e como é que ela volta, porque ela vai retornar. Então, vamos lá fazer a nossa leitura e você vai ver aí essa vinheta rapidinha e depois da vinheta tá aí eu de novo para a gente ler juntos a palavra de Deus. E que Ele traga, Senhor, traga para nós muitos ensinamentos, a tua sabedoria. Esteja presente aqui, Espírito Santo, e em cada lar, em cada ouvido, em cada coração que for assistir esse vídeo, porque ele vai ficar aqui por tantos e tantos anos.
vai perdurar aqui bastante tempo, Senhor, e que assim perdure também a Tua graça sobre as nossas vidas. Te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a vinheta e vamos voltar aqui para a nossa palavra. Então nós paramos no versículo 26, aonde nós vimos no episódio anterior, o 14, que Jesus se declarou para a samaritana que ele era Cristo, que ele era o Messias tão esperado pelo povo. E aí então a gente vai começar agora os novos versículos, que a gente vai ler do 27 até o 38. Os discípulos voltam da cidade. Versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que lhe disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Então essa é a palavra de Deus, do nosso Pai, para que nós possamos agora poder interpretar e encontrar aqui ensinamentos valiosos para a nossa vida e aquilo que Deus quer nos ensinar com tudo isso que Ele deixou escrito aqui para a gente. Quando ele diz no verso 27 que naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrar Jesus conversando com uma mulher, e mesmo assim não interrogaram a Jesus perguntando: "O que você está fazendo? O que você tem para falar com ela?" Existem algumas hipóteses nisso daí. Primeiro, tem alguns comentaristas da Bíblia que eu já li dizendo que enxergam nisso uma maturidade dos discípulos de Jesus. Eles teriam já alcançado uma maturidade andando com Jesus, sabendo que mesmo que eles não entendessem o que Jesus estava fazendo e qual era o propósito de Jesus estar fazendo aquilo, eles já nem questionavam mais, porque eles já confiavam naquilo que Jesus fazia e já confiavam naquilo que Jesus dizia, da forma dele agir. Eu não comungo dessa opinião. Sinceramente, eu não acho que essa tenha sido a razão pelos discípulos não terem interrogado Jesus, o que fazia ele ali conversando com uma mulher. Porque, de repente, acho que eles pensaram assim, tipo: melhor nem perguntar o que ele está fazendo, ele faz cada coisa que eu vou te falar. Aí depois ele reclama que vem fariseu em cima dele, que vem aí pessoas mais rudes com a palavra dele, insistindo em persegui-lo. Depois ele reclama desse negócio. Olha só, o que ele está fazendo sozinho nesse poço, conversando com essa mulher? Mas melhor nem perguntar, porque ele faz cada troço que a gente não entende. Mas depois vem ele ficar reclamando aí das confusões que ele mesmo arruma para ele. Eu acho que foi mais ou menos por aí. A gente também pode pensar no chauvinismo. O chauvinismo, ele é uma palavra que fala sobre o extremo zelo que as pessoas têm por aquilo que é nacional e o extremo menosprezo que as pessoas têm por aquilo que é estrangeiro. A gente já conversou aqui que os samaritanos, eles eram tidos como um povo estrangeiro e não mais um povo israelita, e muito menos um povo judeu, porque a gente já viu que judeu vem da Judéia, e os samaritanos, eles vêm do reino dividido de Israel, onde a sua capital era Samaria. E como teve aquela invasão, os samaritanos se misturaram com povos estrangeiros, tanto tendo filhos, quanto também nas suas religiões, nas suas crenças. E aí houve essa separação do povo israelita, do povo do sul e do povo do reino do norte e do povo do reino do sul. Então eles eram inimigos, né? Os judeus eram inimigos dos samaritanos. E aí, a gente também pode enxergar isso como esse chauvinismo masculino deles, porque nessa época as mulheres eram extremamente menosprezadas, sem nenhum valor. A gente também já conversou isso aqui, se eu não me engano, no episódio anterior.
As mulheres eram tidas assim como nem adianta passar algum conhecimento para elas, porque é perda de tempo. Então assim, eles olharam aquela cena e eu acho que o pensamento deles foi mais ou menos por aí. E assim, essa própria passagem me faz continuar acreditando nisso, porque eles ainda estavam em crescimento com Jesus. Eles ainda estavam ali tentando aprender e absorver tudo aquilo que Jesus estava tentando ensinar. E quando Jesus ensinava para os outros, estava também ensinando para eles, com o que eles assistiam, com todas as suas viagens, todas as caminhadas que eles faziam com Jesus, eles estavam aprendendo sobre o ministério de Jesus também. Então, todo mundo estava ainda muito despreparado, inclusive os discípulos. Jesus não escolheu discípulos preparados, mestres da palavra, pessoas altamente conhecedoras do Antigo Testamento. Ele escolheu homens simples que sabiam do Antigo Testamento, até porque os judeus tinham e ainda têm o costume de passar do pai para o filho os ensinamentos, os conhecimentos, né? Existe muita tradição oral, por isso que muita coisa não se perdeu antigamente, porque ia se passando de pai para filho, nem tanta coisa assim era escrita. Mas a hora que começaram a escrever, sabiam o que escrever, porque a tradição oral nunca morreu entre os judeus, entre os israelitas. Então eles estavam sempre explicando, contando as histórias, falando sobre Deus, o Antigo Testamento, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então esses homens que andavam com Jesus, eles tinham algum conhecimento, mas não eram nenhum top, não eram tão estudados, não passaram por escolas tão de renome no judaísmo, como por exemplo Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, que foi um aluno de um grande mestre que foi Gamaliel. Eles eram homens mais simples, trabalhadores, pescadores, mas que tinham a palavra, tinham conhecimento da palavra nessa tradição de família. Então, a gente também vê, e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, sobre esse chauvinismo, quando a gente vê até nos dias de hoje que muitas pessoas acham que a sua família, né, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, são ultra, hiper perfeitos, ou mesmo que não sejam perfeitos, dentro da sua imperfeição, eles são os certos e os corretos, e muitas vezes pessoas assim menosprezam a família dos outros, acham sempre que as suas famílias, ou que os seus filhos, ou que os seus pais, eles são merecedores de ou maior perdão, ou uma maior honra, ou um maior carinho do que famílias de outras pessoas. Eu acho que isso também vale a pena ser refletido, porque se nós nos olharmos como família e todos sendo filhos de Deus, no momento em que a gente escolhe uma casta, no momento em que a gente acha que a nossa família é melhor do que a família dos outros, a gente está fazendo exatamente o que a gente vem vendo aqui nesse capítulo 4, desse encontro de Jesus com a samaritana, dessa repulsa dos judeus contra os samaritanos. Se nós nos olharmos todos como uma grande família de Deus, a gente vai ver que quando a gente separa pessoas ou dá mais valor àquilo que é nosso do que aquilo que é dos outros, a gente também está cometendo um chauvinismo. Não um chauvinismo nacionalista, mas um chauvinismo familiar. E a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais e ver todas as pessoas, independente dos sobrenomes que elas têm, como filhos de Deus e nós todos como irmãos de uma grande família. Além disso, existia também nessa época uma opinião de que tinha uma quebra de pudor de um homem quando ele em público conversava com uma mulher, se essa mulher não fosse uma parente sua. Então tinha todo esse cenário que iria assustar, por isso a própria palavra diz que naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrar Jesus falando com aquela mulher que, além de mulher, também era uma samaritana. Então daí vem a surpresa. Não era comum um homem parar e conversar com uma mulher que não fosse sua parente. Muito menos dar a ela algum tipo de sabedoria ou conhecimento, porque naquela época a mulher saber de alguma coisa era uma perda de tempo. Então as mulheres eram muito menosprezadas nessa época que a gente está conversando, para que a gente possa entender todo esse cenário que estava acontecendo isso. Então Jesus, ele está sempre quebrando paradigmas, né? Por que será? A gente precisa pensar, e eu acho que você caminhando até agora aqui nessa série, você já consegue tirar algumas conclusões de por que Jesus insistia tanto em quebrar tantos paradigmas o tempo inteiro, né? Ele ter escolhido esses homens simples e com pouco estudo já foi uma quebra de paradigma, né? Ele ir conversar com Nicodemos
já foi uma quebra de paradigma. Ele estar assentado num poço, né? Imagina um campo sem ninguém e ele ali sozinho com uma samaritana, ou uma mulher, e ainda por cima de um povo inimigo, só que isso não existia no coração de Jesus e não existe até hoje, já era outra quebra de paradigma. Jesus vem justamente mostrando isso pra gente o tempo inteiro, que nós precisamos quebrar esses nossos conceitos engessados sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre as situações. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos estar mais em paz com as pessoas e com nós mesmos também. Jesus, ele vem o tempo inteiro mostrando pra gente que no momento em que a gente se perdoa e fica mais em paz conosco, nós temos paz para dar para todo mundo. Então, por isso ele diz, a minha paz eu vos dou, né? A paz que excede todo o entendimento. Então, por mais que de repente você possa estar vivendo ou ter vivido alguma situação na sua vida, a qual você hoje talvez não gostaria de ter essa história para contar, Jesus vem quebrando esses paradigmas e mostrando para você o seguinte, não importa como ele mostrou para a samaritana, não importa de que forma você viveu até agora, mas agora que você me conhece, você já sabe que você pode beber dessa água, né? Essa água viva, essa água corrente, essa água de quem bebe tem a água para a vida eterna, que nunca mais terá sede. Então Jesus, ele vem quebrando tudo isso. Jesus, ele vai justamente trabalhar em pessoas onde ninguém trabalhava. Ele vai conversar com uma mulher que ela tinha que ir sozinha no poço buscar água porque ninguém gostava dela, porque ninguém tratava ela bem, como a gente já falou aqui no episódio passado. Nunca ninguém procurou saber quem era a samaritana, o que de bom ela tinha, porque ninguém, gente, tem tudo de ruim e nada de bom. Todo mundo tem sempre coisas boas dentro de si e que muitas vezes depende de alguém chegar ali e ressaltar aquilo, chamar a atenção daquela coisa boa que aquela pessoa tem, provocar aquela pessoa a viver pelas coisas boas que ela tem no coração e não ficar recriminando as pessoas o tempo inteiro. No verso 28, a gente lê que, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? No verso 28, então, ele mostra pra gente que essa mulher largou o cântaro, largou a água. O que ela foi fazer ali? Ela foi buscar aquilo que ela precisava. Ela foi buscar água. E ela saiu dali sem cântaro, sem água, sem nada. O que ela foi fazer ali, ela recebeu algo tão maior, que ela falou, eu quero saber dessa água, eu quero saber desse cântaro, eu quero saber desse poço. Eu agora tenho tudo que eu preciso, eu tenho a verdade, eu encontrei o Messias, eu encontrei Cristo. Ele mesmo me disse, eu sou o Messias. A água dela acabou, a necessidade dessa mulher passou a ser outra. As necessidades terrenas que ela tinha sumiram no momento em que ela encontrou Jesus. Ela não quis mais saber de nada daquilo que ela tinha ido fazer, porque algo novo havia acontecido na vida dela, que ela já nem se lembrou mais da necessidade da água do poço, de carregar água para casa. Ela poderia ter saído dali e ter ido até a cidade para falar sobre Jesus, mas ter dito assim, então tá bom, eu vou lá na cidade, vou falar de Jesus pro pessoal, mas já que eu vim aqui pegar água, eu vou levar a minha água para casa. Não, que deixa desse negócio de água para lá, gente, eu bebi de uma coisa muito melhor. Então, é aquilo que quando vem a gente pode estar indo buscar alguma coisa na nossa vida, mas de repente Deus entrega algo tão maior pra gente que a gente esquece aquilo que a gente estava vivendo, a gente esquece a necessidade pequena que a gente tinha, a gente percebe que a nossa sede, que a necessidade que nós tínhamos era tão mínima diante de tudo que Deus pode nos dar, que aquilo o que ela foi fazer, ela largou. Aquilo já nem precisava mais, ela já estava vivendo no outro nível, ela já tinha passado por uma outra fase, entende? É assim, nada mais importa pra gente depois que a gente conhece Jesus, depois que a gente recebe a palavra, depois que o evangelho entra na nossa vida, depois que a nossa mente ela sofre essa transformação. Nada mais daquilo que importava continua importando. A gente já não vê mais o mundo e as coisas e as pessoas da mesma forma que a gente via. As nossas necessidades, elas mudam, elas alteram por completo. Depois que há esse encontro verdadeiro com Jesus, assim como teve com ela. Foi um encontro altamente verdadeiro e pessoal, né? Jesus estava ali, diante dela. E aí, tudo na vida dela, aquilo que era necessário, morreu. Outras coisas muito maiores passaram a ser necessárias na vida dessa mulher. Agora, a gente também leu aqui que essa mulher lavou o cântaro, né, esqueceu esse negócio de buscar água, porque ela acabou recebendo muito mais do que ela imaginava. E a gente leu que ela vai então para a cidade
E lá na cidade, ela diz para todas as pessoas que ela encontrou um homem que havia dito para ela tudo que ela já tinha vivido, né? Como a gente conversou aqui no episódio anterior, essa conversa de Jesus com a samaritana. Ah, gente, não foram só esses versos. Isso daqui João contou, João escreveu, porque ele não estava lá. Jesus estava sozinho. João ficou sabendo disso de alguma maneira, como a gente disse no episódio anterior. Alguém contou isso para João. E João escreveu aquilo que ele ouviu. Ou foi o próprio Jesus, ou a samaritana, ou pessoas que samaritana foi falar sobre Jesus. Eu não sei, porque João não diz aqui pra gente como é que ele ficou sabendo desse encontro de Jesus com a samaritana e o que eles conversaram. Mas com certeza, esse assunto deu para render. Não foi só Jesus falar isso, ela responde aquilo e eles chegam com a comida e ela vai para a cidade. Foi muito mais. A conversa dela com Jesus foi muito mais profunda. E nessa profundidade de Jesus com ela, ela chega na cidade e conta para o pessoal, né? Eu encontrei um homem que só pode ser Jesus porque ele disse tudo que eu já fiz na minha vida. Quando na verdade a gente viu aqui no verso 26 que Jesus declarou para ela, eu sou o Messias. Mas ela não foi lá e disse, eu encontrei um homem que disse para mim que ele é o Messias. Ela disse aqui que ela encontrou um homem que disse para ela tudo que ela havia feito e que não seria ele o Cristo. Ela colocou uma dúvida no coração daquelas pessoas. Ela despertou neles uma curiosidade. Ela não chegou lá levando a certeza. Talvez, se essa mulher, que não tinha nenhum crédito diante daquela sociedade, tivesse dito para eles, olha, eu encontrei um homem no poço, me disse tudo que eu tenho feito, falei com ele sobre o Messias e ele me disse que ele é o Messias. Eu acho que Deus trabalhou essa mulher justamente na curiosidade. Ou de repente, na fofoquice, digamos assim, despertou uma curiosidade nessas pessoas, ou de irem até lá, para depois falar o quanto que ela é doidinha da cabeça de dizer um negócio desse, porque o cara que tá lá não tem nada a ver com Jesus, né? Alguma coisa Deus tem de não ter feito ela dizer que ela encontrou verdadeiramente o Messias, mas dela ter colocado uma pulga atrás da orelha, como dizem. Ela colocou uma pulga atrás da orelha com aquelas pessoas. E ela foi para a cidade. Ela foi para o mesmo lugar que os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida. De onde vieram os discípulos? Do mesmo lugar para onde ela foi. Os discípulos voltaram com comida, mas não voltaram com ninguém. Essa mulher que era menosprezada, essa mulher que não era querida nesse universo, nessa população, essa mulher que não era nem um pouco bem falada, bem quista por essas pessoas, a palavra, eu vou ler aqui, olha. Venham ver um homem, será que ele não é Cristo? E no verso 30 diz, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O verso não diz que alguns que ouviram a samaritana acompanharam ela até onde estava Jesus, que alguns que ouviram a samaritana saíram e foram até onde estava Cristo. Aqui diz que então saíram da cidade e foram para onde ele estava. A palavra me faz acreditar que para quem ela falou, para todos que ela falou, foram até o poço, aonde estava Jesus. Todos que ouviram a samaritana foram até Jesus. Agora eu te pergunto, por que discípulos de Jesus foram na cidade, compraram comida e não voltaram com ninguém? Porque eles não pregaram o evangelho, eles não falaram de Jesus para absolutamente ninguém naquele lugar. Porque eles também eram como qualquer outro judeu que era inimigo dos samaritanos. Vamos lembrar aqui que Jesus ele estava indo para Galileia. E indo para Galileia ele disse, é necessário que eu passe por Samaria. Ele poderia chegar até a Galileia sem passar por Samaria, mas ele quis passar, ele disse, é necessário que eu passe. Porque ali ele já estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque ele mesmo dizia que fazia, que falava tudo aquilo que Deus ordenava. Então Deus ordenou através do Espírito Santo que Jesus passasse por Samaria, porque ali ele tinha que pregar o evangelho, ele tinha que exercer o seu ministério. Mas esses discípulos que acompanhavam Jesus ainda estavam paralisados no mesmo lugar que eles estavam antes de Jesus. E é quando eu digo aqui também muitas vezes que é necessário que a gente se converta todo o tempo, todos os dias, não é só uma vez. E que é necessário que a palavra de Deus nos transforme, que a palavra de Jesus nos transforme. Por isso eu não acredito, como alguns comentaristas falam, de que eles não perguntaram para Jesus o que você está fazendo conversando com essa mulher, porque eles já tinham maturidade de quem era Jesus.
Não, eles com certeza não quiseram nem interrogar Jesus, ou por respeito, ou então para tipo assim, pô, ele tá sempre fazendo umas cagadas aí que chama a atenção de todo mundo, vamos nem perguntar para ele o que é isso, né? Quando eles perguntam assim, será que alguém lhe trouxe comida? Porque nós vimos no episódio anterior que era proibido um judeu comer ou beber ou dividir um prato com um samaritano. Eu acho que quando eles perguntam entre si, será que alguém lhe trouxe comida? Eles já estavam assim, será que além de Jesus conversar com uma mulher e com uma mulher samaritana, será que ainda por cima esse doido ainda comeu com ela? Porque a gente percebe aqui que os discípulos estavam em crescimento. Os discípulos não estavam formados e não sabiam de Jesus muito mais do que as outras pessoas sabiam. A gente vê aqui, como a gente já estudou na palavra de Nicodemos, a palavra de João que fala sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos, embora sendo um fariseu, ele já arregalou os olhos para aquilo que Jesus estava fazendo. E ele então vai ao encontro de Jesus um dia, à noite, escondido, sem que ninguém visse. A gente já fez esse estudo aqui em episódios anteriores. Então assim, Nicodemos, ele até enxergou Jesus, embora não andando com ele, mais rapidamente do que esses discípulos. Os discípulos ainda não tinham entendido quem era Jesus até esse momento. Por isso essa preocupação, não é se Jesus tinha ou não comida, mas se alguém tinha dado a ele de comer, foi um samaritano. E se eles chegam ali e só tem aquela mulher, provavelmente então se ele comeu alguma coisa, ele comeu com essa samaritana. Então além de estar falando com uma mulher que não era bacana, né? Além de estar dando instrução ou algum conhecimento a uma mulher que seria, na opinião, nesta época dos homens, uma perda de tempo. Além disso, será que ele ainda comeu ou bebeu com essa mulher? Depois reclama que alguma coisa está acontecendo, perseguições, etc e tal. Quando eles falam isso, na minha opinião, eles fazem essa pergunta entre si, não foram fazer para Jesus, fizeram entre si. Caramba, será que ainda vai trazer esse problema para cá, para a gente também? Porque eles já estavam saindo fora, lá que estavam batizando e tal, começou um monte de fariseu ficar reparando a quantidade de gente que estava seguindo Jesus e sendo batizada pelos seus discípulos, e aí então Jesus, vamos embora daqui, né, e vamos lá para Galileia, deixa essa fofocada aí, porque a gente tem mais o que fazer, a gente já estudou isso aqui também. Então, eles estavam andando com Jesus e sendo aperfeiçoados, sendo trabalhados, aprendendo com o caminhar de Jesus. Eles ainda estavam muito crus também. A gente vai ver lá em Atos uma grande mudança dos discípulos de Jesus depois que ele morre e depois que ele então ressuscita. Tanto que depois que ele ressuscita, ele vai trabalhar exatamente Pedro, que negou ele 3 vezes. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque ele ainda não estava convicto da fé. Porque ele ainda não sabia quem era Jesus. Tanto que depois ele não nega mais, acaba sendo um grande apóstolo de Jesus, um mártir, etc e tal. Mas até então, eles tinham dificuldades de fé e de crença e de seguir a palavra de Jesus, assim como muitos de nós também temos. Cada um tem o seu processo e o seu tempo para conhecer, para aprender, para se dirigir, né, para mudar as suas atitudes, as suas reações, os seus pensamentos, a sua visão espiritual. Então, se isso acontece com você, tenha calma, porque da mesma forma que Jesus acaba tocando cada um deles, transformando cada um deles, Jesus também vai tocar em mim cada vez mais, me transformar cada vez mais e a você também. O lance é o seguinte: começou a caminhar com Jesus, a andar com Jesus, não pare porque a obra dele, a graça dele, né, que é um favor a nós que não merecemos, mas que ele faz questão de nos dar, isso vai chegar até a tua vida também. Não precisa ficar desesperado, vá com calma que a palavra de Jesus ela vai entrando cada vez mais no teu coração, transformando a tua mente. E no momento que ela transforma a tua maneira de pensar, ela transforma tudo na tua vida. Porque tudo que você pensa gera um fruto. E aí no momento que você pensa diferente, os frutos que você vai passar a gerar serão diferentes também. Então a gente vê que uma mulher, mesmo que sendo menosprezada pela sociedade que ela vivia, as pessoas deram crédito ao que ela ouvia. E aí fica um pouco meio que na contramão, né? Como é que alguém que não era nem um pouco respeitada ou bem vista na sociedade, essa pessoa chega e fala que acha que encontrou Cristo e todos que ouviram ela vão até lá para verificar? Provavelmente essa mulher já estava cheia da glória de Deus sobre ela.
Existe uma unção de Deus, e aquele que Deus escolhe, aquele que Deus unge, naquele momento, né, o dom que Deus dá a todos nós, Ele dá por livre e espontânea vontade dEle e quando Ele quer. A palavra de Deus diz isso. E neste momento eu entendo que Deus deu a esta mulher menosprezada, né, criticada na sociedade que ela vivia, Ele deu a ela um dom de credibilidade. Ele encheu essa mulher de luz e de glória, porque quando as pessoas ouviram da boca desta mulher, que provavelmente era Cristo quem estava ali naquele poço, todos saíram em direção a Jesus. Então, isso não dependeu da samaritana, entende? As coisas que nós fazemos na vida, que nós podemos e que nós alcançamos nessa vida, não depende do nosso esforço, do nosso braço, da nossa palavra, da nossa dedicação. Quando Deus, Ele quer usar-nos e botar a gente para trabalhar para o reino dEle naquele dia, naquele momento, naquela hora e com aquela pessoa, Ele faz. Porque tudo é a partir de Deus. E nós é que temos que estar aqui disponíveis para que Ele nos use. E dizendo a Ele, Jesus, Deus, meu Paizinho, Espírito Santo, eu estou aqui. No que eu puder te ajudar para o dia de hoje, vem que eu estou aqui à tua disposição. A samaritana, ela naquele momento não estava sozinha. Ela estava cheia do Espírito. Por isso que uma mulher com tão pouca credibilidade fez com que tantos a ouvissem e fosse até lá para conferir o que ela estava dizendo. Porque ela não tinha na sociedade, por ela mesma, pelo esforço dela, qualquer credibilidade. Quem gerou isso na samaritana foi Deus. E quem pode gerar isso na tua vida é Deus. E muita coisa que você queira viver na tua vida, muitas coisas que você queira experimentar na tua vida, que você queira realizar na tua vida, se coloque a dispor de Deus. Porque não é através do teu braço, sabe? Não é porque a samaritana sentou ali e conversou com Jesus e que ela passou a ser diferente por ela. Ela passou a ser diferente porque Jesus entrou nela. Ela passou a passar uma credibilidade, a falar de alguma forma ungida por Deus e por isso as pessoas foram até lá. Agora eu te faço um questionamento. Todos aqueles discípulos que foram comprar comida não trouxeram de mãos dadas com eles ninguém, porque eles não falaram de Jesus para ninguém. Eles simplesmente foram até lá, compraram o que tinham que comprar, voltou para encher a barriga para continuar a viagem. Eles não se importaram com aquele povo, eles não se importaram nem com o dono da venda, da tenda, do mercadinho, que eles foram lá. Eles poderiam ter dito, olha, lá no poço de Jacó, que vocês vão lá pegar água, o Messias, ele está lá. A gente viaja junto com ele, está até aqui comprando comida para levar, para que a gente possa se alimentar, que a gente está indo lá para Galileia. Mas a gente está atravessando aqui. Vocês não querem aproveitar e ir até lá não para conhecer o Messias, o Cristo? Vai até lá. Ele está lá sentado esperando a gente, estava um pouco cansado da viagem, a gente veio aqui comprar comida, mas a gente vai voltar para lá. Você quer vir com a gente? Não. Eles não evangelizaram em momento nenhum. Eles não levaram o evangelho, o Jesus, o Cristo, o Messias, os milagres e os sinais para ninguém. É como se eles quisessem só para eles e para o povo deles e mais ninguém seria merecedor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pessoas como esses discípulos pensavam e agiam nesta época, porque depois eles vão ser transformados, que pessoas que agem como eles acham que simplesmente o que tem de bom é só para si. O que nós temos de bom é pra gente? Mas é pra gente dar para os outros também. As coisas que Deus nos entrega não é só para nós. Elas vêm até nós para que nós possamos repartir. Deus dá essa oportunidade pra gente. Ele pode repartir por Ele mesmo, mas Deus faz sempre questão que a gente participe com Ele de todas as coisas. Desde o início, quando Ele criou todas as coisas, depois Ele trouxe o homem, Ele trouxe a mulher, Ele disse ao homem, domine sobre todas as coisas. Então o homem já veio tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que se alimentar, tendo como viver. Mas Deus, Ele fez com que o homem dominasse sobre todas as coisas para que o homem participasse da criação junto com Deus de tudo aquilo que Deus havia feito. Olha, eu fiz tudo, agora cultiva o jardim. Agora faz com que as coisas aconteçam. E Deus ia lá todos os dias, no final do dia, para visitar Adão e para visitar Eva. Então, estava ali tendo um trabalho em conjunto. Tudo que Deus dá pra gente é pra gente fazer um trabalho em conjunto com as outras pessoas. Deus não tá dando nada pra você hoje, meu irmão e minha irmã, só pra você, sabe? E as coisas que você tem não foram pelos teus braços, não foram pelos teus méritos. Não é porque você foi um grande empresário, porque você foi um grande médico, porque você foi um grande comerciante. Não. Você pode ter tido essa habilidade, você pode ter tido esse intelecto, mas
Isso tudo só te gerou frutos porque Deus quis que esses frutos fossem gerados na tua vida. João Batista, ele viveu no deserto, ele comeu gafanhoto, ele morreu decapitado. O que você tem na sua vida, aquilo que acaba acontecendo na tua vida, são bênçãos de Deus. Mas não são só para você. Deus conta contigo para que você também produza, procrie na vida de outras pessoas. Esses discípulos foram lá com puro egoísmo. Eles queriam comida para matar a fome deles e continuar a viagem. Eles foram lá, compraram comida para matar a fome deles e continuar a viagem e ponto. Não levou ninguém. E essa mulher que precisava de água, de atenção, de carinho, de um marido, de amizades, de amigos e de amigas, e essa mulher que não tinha nada disso, ela largou tudo aquilo que ela foi buscar para levar Jesus para todo mundo que sequer olhava para a cara dela. Ela esqueceu até a sede ou a necessidade da água que ela tinha e ela quis de coração dar para aqueles que não queriam bem a ela o bem que ela tinha encontrado. Olha que coração grande dessa mulher samaritana. Os discípulos, eles já deveriam estar com os corações deles muito maiores do que o coração que ela tinha. Ou já deveria estar com os corações muito mais abertos do que eles tinham. Mas essa mulher, que era justamente ela, a grande vilã de Samaria, foi a grande vilã que levou o Redentor. Foi aquela que era o tempo inteiro crucificada que foi levar a salvação. Assim como Jesus. A samaritana, ela também nos aponta um pouco para Jesus. Porque ela que era crucificada naquela cidade levou a salvação. Jesus, que não foi aceito pelo próprio povo dele como Messias, foi ele que se entregou por todo o povo dele e por nós também para nos dar a salvação. Aquele que diziam de Nazaré pode vir boa coisa, essas pessoas também poderiam ter dito dessa mulher samaritana pode vir alguma boa coisa? E foi justamente por essa mulher que ninguém dava nada por ela que chegou a salvação para aquele povo. Foi justamente por Jesus que saiu de Nazaré, lá pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é que veio a salvação. Deus, ele trabalha o tempo inteiro com aqueles que nós julgamos improváveis, impossíveis, impiedosos ou um monte de troço, e ele pega justamente esses que ninguém mais acredita e torna essas pessoas grandes ferramentas nas mãos de Deus. E aí eu digo para você que muita gente fala assim, o cara foi assassino, matou não sei quantos, isso e aquilo, e agora é um pastor. Agora é pastor de igreja. A gente escuta, infelizmente, falar muito sobre isso. Mas Deus, ele faz isso desde o início. O próprio filho dele, ele botou para nascer no lugar onde não tinha nenhuma credibilidade que dali poderia vir o Messias, que dali poderia vir o Rei dos Reis, de Nazaré. Deus o tempo inteiro ele fica mostrando isso pra gente. E a gente se acha mais juízes e melhores julgadores do que o próprio Deus, julgando de onde ou quem pode ser bom ou vir de coisa boa. Quando Deus mostra pra gente o tempo inteiro que tudo depende da vontade dele, da unção dele, do dom que ele dá para as pessoas, o quanto ele nos usa como ferramenta para a glória do nome dele. Para o reino dele. O reino é de Deus, não é teu e nem é meu. O reino é de Deus. E quem manda no reino de Deus é Deus. Não sou eu e nem é você. Então nós não somos nada nem ninguém para dizer se a samaritana ou as samaritanas da vida, os samaritanos da vida, os discípulos da vida, os nazarés da vida, se pode ou não vir coisa boa dali. Porque quando Deus aposta e quer, pode ter certeza que acaba vindo. Então, se alguém não acredita em você, não te dá bola, não te dá credibilidade, não se apurrinhe com isso. Olhe apenas para Deus. Fala com Ele, se põe ao dispor dEle, que Ele vai fazer da tua vida o que Ele quiser. E aceite o que Deus tem para fazer da tua vida, porque aqui na terra, essa parte terrena é apenas provisória. Porque a eternidade, para aqueles que creem em Jesus, embora já tenha começado desde aqui, ela não vai ficar limitada a esse plano terreno. Porque a eternidade é para um plano celestial, que já pode ser desfrutada desde aqui, a partir do momento em que com Deus já começamos a andar em Jesus, já cremos como nosso Senhor. E sendo nosso Senhor, obedecendo, sendo ensinados por Ele,
é claro que ele se torna também o nosso Salvador. No verso 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Veja, Jesus com ela falava da água, com os discípulos ele fala da comida, com ela ele falava da água viva, a água que jorraria pela eternidade, e com os discípulos ele fala da comida. A comida que importava a ele era a vontade de fazer aquilo que o Pai mandava. E ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual era a obra de Jesus? A cruz, a salvação. A obra de Jesus aqui era ir para a cruz e nele estar os nossos pecados, os nossos arrependimentos, as nossas falhas, para que com ele nós possamos atingir a nossa remissão, assim como ele foi ressuscitado, que nós também possamos ser ressuscitados, assim como ele vive eternamente, para que nós também possamos viver eternamente. Concluir a sua obra é ir para a cruz e morrer, entregar a sua própria vida pela vida de cada um de nós. É fazer com que Deus, ao nos olhar, ele não nos veja, mas veja Cristo em nós. Essa era a obra de Jesus que ele precisava concluir e concluiu. E aí ele continua: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. A gente percebe aqui que as pessoas, Jesus está falando para eles, para que abram os olhos e vejam os campos. A palavra anterior disse que ela foi para a cidade, falou com todas as pessoas que ela pôde falar e todos saíram ao encontro de Jesus. E agora ele diz: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ele mostra para os discípulos que as pessoas têm fome e têm sede do Evangelho. E eles estavam lá na cidade e não perceberam a fome e a sede que as pessoas têm do Evangelho. Essas pessoas só ouviram a samaritana e foram lá para ver se encontrava realmente o Messias naquele poço porque estavam satisfeitas? Porque estavam com as suas sedes saciadas? Porque estavam com a sua fome saciada? Não. As pessoas foram lá para ver se encontravam o Messias porque todos tinham fome. Todos tinham sede, por isso foram até lá. Jesus está falando para que eles abrissem os olhos espirituais. Muita coisa que Jesus falava, as pessoas olhavam ou entendiam de maneira terrena, quando Jesus estava falando de maneira espiritual. A gente vê isso quando ele conversa com Nicodemos e diz: é necessário que nasça de novo. Nascer do Espírito, né? E Nicodemos não entendia. Como assim nascer de novo? Eu sou velho demais para entrar no ventre da minha mãe. Quando Jesus conversava com a samaritana sobre: se você me pedisse da água que eu tenho para te dar, água viva, que vai jorrar eternamente na tua vida, ela não entendia de que água Jesus estava falando, porque ela olhava para a água do poço e não tinha visão espiritual. Quando Jesus diz aos discípulos: abram os olhos e vejam os campos, ele está dizendo aos discípulos para que abram os olhos espirituais. Mas as pessoas ouviam Jesus e tinham dificuldade de entender que ele falava de coisas espirituais e não de coisas terrenas. Então, eu tenho uma mensagem para te dar com isso. Diante das coisas em que você está vivendo, que eu não sei quais são, o que você está vendo, que eu não sei o que é, olhe com olhos espirituais e não com olhos terrenos. Seja de bom ou seja de ruim. Eu não estou falando só de coisa ruim. Eu não estou falando só de dificuldades. Eu estou falando de bondades e de bênçãos de Deus também. Quando bondades e bênçãos do Senhor chegam até a tua vida, não olhe isso simplesmente de forma terrena. Quando você conseguiu ou adquiriu alguma coisa que você queria muito, não pense que você adquiriu porque você foi inteligente, porque você foi capaz, porque você teve criatividade. Não. Por favor, dê a Deus o primeiro lugar de tudo na sua vida, inclusive das suas conquistas. Você só foi capaz de conquistar e de viver isso porque Deus permitiu que você conquistasse e que você vivesse isso. Muitas coisas que você esteja vivendo, meu irmão, minha irmã, me escute, mesmo que de bom. Poxa, eu consegui conquistar tal coisa na minha vida, ou coisa, ou momento, né? Nossa, eu agora estou vivendo uma paz interior muito grande, eu estou vivendo um momento espiritual na minha vida maravilhoso. Isso não depende só porque você foi buscar, mas é que indo buscar você recebeu. Se você diz que você tem agora e está vivendo um ótimo momento de alguma coisa material, não pense que foi você que conquistou sozinho essa coisa material. É através de Deus. E Deus através de nós. Porque o tempo inteiro Deus diz que tudo vem dele, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Então, se você quer um emprego, ele não vai cair do céu nem vai tocar na tua campainha. Você precisa estar espalhando um currículo, estar indo
mostrar as suas aptidões, os seus talentos, né? A sua intelectualidade, a sua capacidade profissional, para que esse emprego chegue até você. O tempo inteiro Deus, Ele nos dá, mas também nos cobra a nossa responsabilidade, as nossas atitudes para que aquilo possa acontecer. Muitas coisas realmente vêm de Deus como um milagre. Às vezes até uma campainha toca mesmo, te dando um trabalho, te dando um emprego. Mas aquele emprego também, mesmo que venha por uma campainha tocada, alguém falou de você para alguém. Alguém disse que você estava precisando de um emprego. Alguém te recomendou para alguém. E Deus fez com que a pessoa certa ouvisse para a tua campainha poder tocar, entende? Alguma coisa você fez para que aquilo de bom possa acontecer na tua vida. Mas eu também te digo, por alguma coisa de ruim que esteja acontecendo na tua vida, também olhe para elas com olhares espirituais. Né? A samaritana, ela olhava as coisas de uma maneira terrena, não entendia a mensagem da água. Nicodemos não entendia a mensagem do nascer de novo. Os discípulos não entendiam quando Jesus dizia: abram os olhos e vejam os campos. Olha quanta gente com sede, tanta gente com fome do evangelho, da palavra, da minha pessoa, do Messias, do Cristo sobre a vida delas, das boas novas, da salvação, da redenção, da remissão dos pecados, do nascer de novo, da água que jorra eternamente sobre a vida dessas pessoas. Quando Jesus diz abra os olhos, Ele quer dizer sobre os olhos espirituais. E eu também quero dizer isso para você. Abra os teus olhos espirituais para que você veja realmente o que está acontecendo na sua vida. Se você está sendo vítima ou causador de alguma intriga, alguma fofoca, alguma coisa, veja com olhos espirituais o que tudo isso está construindo e gerando na sua vida. O quanto espiritualmente isso é necessário acontecer na sua vida para que você alcance um nível mais alto espiritual. Jesus o tempo inteiro nos convida a abrir os nossos olhos espirituais e não terrenos, não carnais. Quem era o semeador, gente? O semeador o tempo inteiro era Jesus. E quem é que colhe? Quem colhe somos nós. E o que nós colhemos? A salvação. E como é que a gente colhe a salvação? Crendo em Jesus. E quem fez a grande obra para a nossa salvação foi Jesus. E aí ele diz, um semeia e o outro colhe. Ele fala assim, é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Muitas vezes as tamareiras elas são usadas como um exemplo desse. Porque as tamareiras, hoje em dia eu não sei com a evolução da agricultura, não sei se ainda é assim ou não, eu entendo. Mas nessa época, quando você plantava pé de tâmaras, um pé de tâmara, ele só vai dar tâmara daqui a 80 anos. Então, normalmente, quem plantava um pé de tâmara, ele não via o fruto, ele semeava para que uma outra geração colhesse. Então, muitas coisas que nós semeamos hoje na vida, não é exatamente para que a gente colha, mas para que outro venha colher. Mas, no entanto, estamos trabalhando para o reino da mesma forma. Trabalha para o reino aquele que semeia e trabalha para o reino aquele que colhe. Aquele que semeia tem uma grande expectativa, que é o momento da colheita. E aquele que colhe tem a grande alegria do resultado realizado, porque o momento do fruto e da colheita chegou. Mas, no entanto, o trabalho para o reino de Deus é de todos, tanto daquele que semeou quanto daquele que colheu. Muitas vezes nós colhemos frutos do que semeamos, mas muitas vezes semeamos coisas que outros irão colher. E que alegria é essa? Porque Jesus mesmo fala assim, assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. O que eles iriam colher que eles não cultivaram? Eles não cultivaram o que os profetas já haviam feito. Eles não cultivaram o que o João Batista também havia feito. Eles não cultivaram o propósito de vinda de Jesus Cristo para cá. Como ele disse que ele tinha que concluir a sua obra, que era a cruz, para que nos desse a salvação. Eles estavam ali caminhando com Jesus e Jesus levava o novo evangelho, Jesus levava as boas novas, que muitas vezes a gente viu aqui que eles não entendiam, mas eles iriam viver o evangelho sendo pregado, mesmo depois de Jesus ressuscitado e subido aos céus. Eles estariam vivendo colheitas de coisas das quais eles mesmos não haviam semeado. E assim é com a gente também. Mas no reino de Deus, torno eu a te dizer, é importante aquele que semeia, mas tem a mesma importância aquele que colhe. Porque não teria nada para colher se não houvesse alguém que semeasse. E não haveria um motivo de semear se não tivesse ninguém para colher. Para que você vai semear um pé de tâmara, uma tamareira, se não vai haver ninguém no futuro que coma da tua tâmara? Então você não vai semear. É importante quem vai colher, é importante quem semeia. E no reino de Deus, ambos têm a mesma importância. Porque para Deus, pecado é um só, tudo é pecado. Matar alguém ou
tomar uma manteiga roubada de um supermercado, para Deus é o mesmo pecado. Pecado é pecado. Aqui, para a gente, existem leis que vão julgar o pecado, né? O crime maior ou menor. Para Deus, pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecadão, pecado médio, pequeno, XG, GG, né? M, P, PP. Não, pecado é pecado. Aquele que adultera não é mais pecador do que aquele que matou. Pecado é pecado. Deus não nos colocou aqui uma lista de gravidade de pecados. Ele disse o que é pecado. Então, pecado para Deus é a mesma coisa. A importância que o semeador tem é a mesma importância que tem também aquele que colhe. O que semeia e o que colhe no reino de Deus tem a mesma importância. Então, queira semear o que você tiver vontade de semear. Não deixe de semear porque você não vai colher lá na frente. Porque alguém haverá de colher aquilo que foi necessário que você existisse para que você pudesse semear. E foi importante alguém colher aquilo que você semeou para que também soubesse da importância do semeador e que aquele que está gerando, que está aproveitando do fruto, ele também vai estar aproveitando de algo e dizendo para alguém e mostrando para alguém a importância de semear. E ele mesmo talvez também queira semear para que alguém depois dele venha colher, para que tenha a mesma alegria que ele teve e que foi gerado por um semeador. Jesus ele veio para semear uma colheita para nós. E qual a colheita que nós temos a partir da semeadura de Jesus? A salvação. Não teria sido possível hoje nós colhermos uma salvação se não tivesse existido uma pessoa para semear isso para a gente. Eu vou encerrar agora esse vídeo dizendo isso para vocês, te provocando no teu coração exatamente isso. Que você semeie e que você hoje também esteja colhendo frutos daquilo que um dia alguém semeou para você. Eu escuto muito dizer uma coisa, que se nós estamos hoje aqui, é porque alguém orou por nós. Alguém intercedeu junto a Deus por nós. Alguém em algum momento pediu a Deus por nós. Isso foi uma semeadura na minha vida e na tua vida. Eu te convido hoje para que você comece ou continue, se você já iniciou esse processo, essa vontade, esse desejo. O que hoje eu posso semear? Aonde hoje eu posso semear? Na vida ou no coração de quem hoje eu posso semear? E não digo somente de uma forma emocional, de uma forma espiritual, dando a palavra, levando a palavra, um abraço, um sorriso, dizendo Jesus te ama. Eu já ouvi histórias de pessoas que foram convertidas porque num determinado momento, naquela hora, alguém disse para ela, Jesus te ama. E ela ouviu aquilo de uma maneira ungida. E ela se debulhou de lágrimas e se entregou por completo para Jesus numa frase tão conhecida, Jesus te ama. Tem um momento em que essa frase chega, num determinado momento, uma determinada pessoa, que você pode ficar assim, hã? Né? Como é que foi isso? Porque não depende de você. Depende de Deus, depende do Espírito Santo. Nós estamos aqui para indicar o caminho, para mostrar o caminho, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem toca é o Espírito Santo. Quem torce aquele coraçãozinho que precisa ser torcido é o Espírito Santo. Então, vem para esse reino mesmo, continua nesse reino mesmo e sabendo que para Deus, tanto o que semeia quanto o que colhe, tem tanta importância no coração de Deus. E Ele semeou a palavra dele para que você colhesse o amor dele na sua vida. Então, semeie também a palavra de Deus em outros corações, ore por algumas pessoas, clame a Deus pela vida de algumas pessoas, interceda sobre esse mundo, para que pessoas que, mesmo que você não conheça, também venham fazer a colheita, também possam colher tâmaras da sua tamareira. Não importa quando, o que importa é que nós vivemos com um Deus que é eterno. E esse tempo cronológico que nós conhecemos e contabilizamos não é o mesmo tempo de Deus. Deus tem outro tempo que é um tempo eterno. Então tudo que fazemos hoje gera e gerará colheitas para sempre. Olha, fica com Deus. Uma excelente semana para você. Uma semana cheia de semeaduras e também de colheitas. Porque você vive num tempo onde outras pessoas já existiram ou ainda existem e já semearam coisas para que você hoje possa estar colhendo. E seja também um semeador para que outras pessoas colham do teu fruto. E saiba que é muita alegria aquele que semeia e aquele que colhe. E imagina, quando a gente pode desfrutar da colheita junto com aquele que está colhendo aquilo que nós semeamos. Essa é a comunhão. É quando estamos semeadores e coletores juntos, desfrutando dos frutos da misericórdia e da graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então,
Fiquem com Deus, fiquem com todo o meu carinho, meu amor em Jesus Cristo por todos vocês e até domingo que vem com mais episódio e mais capítulo 4 aqui pra mim e pra você. Ó, um grande beijo, tchauzinho.